Bem-vindo ao canal Czar Politik. Antes de tudo, não esqueça de deixar seu like. Quando você deixa seu like, você está apoiando o crescimento desse trabalho. Agora vamos para mais um vídeo. No dia 30 de agosto do ano 70 d.C., aproximadamente 60 mil soldados romanos sob o comando de Vespasiano, futuro imperador de Roma, ocuparam e saquearam a cidade de Jerusalém. O episódio pôs fim à grande revolta judaica, que teve entre suas principais consequências o agravamento da diáspora judaica, a destruição do templo e o custo de quase 1 milhão de vidas. Esse seria o evento mais simbólico da chamada Guerra dos Judeus, descrito pelo historiador Flávio Josefo em seu livro com o mesmo nome. Esse conflito é considerado um dos mais sanguinários da história mundial e gerou consequências políticas até os dias de hoje, quase 2000 anos depois. Segundo Josefo, a violência começou em Cesareia em 66, provocada por gregos de uma certa casa mercante que sacrificavam pássaros em frente a uma sinagoga local. Os protestos contra a tributação se juntaram à lista de queixas que os judeus já tinham contra os romanos, e após alguns ataques aleatórios e a supostos traidores, o templo judaico foi invadido pelas tropas romanas, por ordem do procurador Gelsius Florus, que teria retirado do templo 17 talentos, alegando que era para o imperador. Em resposta a essa ação, a cidade entrou em agitação, e alguns da população judaica começaram a zombar abertamente de Florus, passando uma cesta para coletar dinheiro como se Florus fosse pobre. Florus reagiu à agitação, enviando soldados a Jerusalém no dia seguinte, para invadir a cidade e prender vários de seus líderes, que mais tarde foram açoitados e crucificados, apesar de muitos deles serem cidadãos romanos, o que na prática concedia a eles um status especial. Em pouco tempo, as facções nacionalistas da Judéia, indignadas, pegaram em armas e a guarnição militar romana de Jerusalém foi rapidamente invadida por rebeldes. Temendo o pior, o rei pró-romano Herodes Agripa II e sua irmã Berenice fugiram de Jerusalém para a Galiléia. Mais tarde, as milícias da Judéia atacaram cidadãos romanos e funcionários pró-romanos, limpando o país de qualquer símbolo dos invasores. Entre outros eventos, uma facção rebelde, Sicari, surpreendeu a guarnição romana de Massada e assumiu a fortaleza. Inicialmente, a eclosão da violência tinha sido um conflito interno entre facções de judeus. Eventualmente, liderada por seu comandante Metilius, a guarnição se rendeu em troca de passagem livre da cidade, mas liderados por Eleazar, os rebeldes judeus massacraram todos os soldados rendidos, exceto Metilius, que foi forçado a se converter ao judaísmo. Em Roma, Nero nomeou Vespasiano futuro imperador para pôr fim à revolta judaica com uma força militar de 60 mil soldados. Vespasiano deixou Antioquia em 67. Durante sua missão, o general romano capturou um líder rebelde chamado Iosef, que posteriormente utilizaria um nome um pouco mais romano, Flávio Josefo. É a partir dos escritos desse rebelde capturado que temos a maior parte das informações a respeito desse conflito, assim como de outros eventos contemporâneos da sua época. Embora tenha tido uma vida polêmica, sendo até mesmo acusado de ter colaborado com os romanos, Flávio Josefo é considerado um dos maiores historiadores da antiguidade. Enquanto Vespasiano conquistava mais partes do país, uma guerra entre facções judaicas rebeldes eclodiu em Jerusalém. Com a notícia da morte de Nero, ocorrida em 68 d.C., Vespasiano suspendeu temporariamente as operações militares por um ano. Durante o tempo do cessar-fogo, os rebeldes ficaram envolvidos em lutas internas, o que enfraquecia uma eventual resistência. Em 69, Vespasiano conquistou toda a província rebelada, exceto Jerusalém e 3 importantes fortalezas, Massada, Máscheros e Herodium. Após ser aclamado imperador por legiões egípcias, Vespasiano foi para Alexandria, onde ficou até o início do verão do ano 70. Enquanto isso, Tito, seu filho, continuava a campanha militar da Judéia. Ao encarar as muralhas de Jerusalém no ano 70 d.C., atrás do quais milhares de revoltosos se refugiaram, os romanos, liderados pelo general Tito, viram que a batalha seria dura, mesmo atacando com 4 legiões. Constantemente ameaçados por ações de contra-ataque, os legionários fizeram um dos maiores e mais complexos cercos da antiguidade.
Quando finalmente conseguiram romper as muralhas que protegiam a cidade, os legionários, irritados com a resistência dos judeus, promoveram um verdadeiro banho de sangue. Foram pelo menos 100.000 mortos. Em 8 de setembro de 70, o templo é incendiado. Os habitantes derrotados são deportados como escravos. O templo construído por Salomão em 1970 e reconstruído por Herodes em 19 a.C., era o símbolo e o centro do poder religioso e político dos judeus. Tito e seus soldados celebraram um triunfo, exibindo no desfile da vitória a menorá e a mesa dos pães da presença divina, objetos vistos apenas pelos sacerdotes do templo. O registro desse evento foi representado no Arco do Tito, em Roma. Após o ataque, somente o muro ocidental de sustentação da esplanada do templo permaneceu de pé, que mais tarde ficaria mundialmente conhecido como o Muro das Lamentações. 2000 anos depois, o muro ocidental continua sendo um lugar sagrado para os judeus, que chegam de todas as partes do mundo para orar, pedir a chegada do Messias, o retorno dos exilados, a reconstrução do templo e alguns pedidos pessoais. Além, claro, de ser um dos principais pontos turísticos de Jerusalém, em Israel. Assine o canal, deixe seus comentários, dúvidas, sugestões e críticas, fique à vontade para escrever.